O Jardim das Aflições. Olavo de Carvalho. Parte 6. Livro 5. A índole do epicurismo. Parágrafo 14. Porcarias epicúreas. Gente, mas o epicurismo é indefensável como teoria, como se prática é apenas um embuste para lograr um público sem discernimento. Como pode então ocorrer com as outras filosofias e defender seu lugar, ainda que modesto, entre as ideias que até hoje despertam algum interesse? Uma resposta possível é que, malgrado suas fraquezas, e talvez por causa delas, ele constitui um fenômeno significativo. Ele é uma espécie de sombra, gente, destinada a acompanhar as filosofias pelos séculos dos séculos, sem desaparecer nunca, projetando no chão a imagem obscura e invertida, que por ter o perfil externo da filosofia, será sempre tomada como tal, por quem quer que aborde os temas filosóficos vindo de fora e movido por interesses alheios dos filósofos, pelos interesses do homem prático, empenhado em transformar o mundo. Ele é um equívoco permanente, em que a mente humana está destinada a cair dos tempos em tempos, só para ter de reerguer-se em seguida pelo retorno ao espírito filosófico. Bem, se assim é, não estranha que o epicurista proceda em tudo de maneira inversa ao do filósofo. Que ele seja um eterno antifilósofo, um misósofo, além que aborrece a sabedoria e foge dela por quantos atalhos e desvios se lhe apresentem. É significativo que esse tipinho, gente, além de cultivar no seu jardim todos os sofismas clássicos, que constituem para ele um sucedâneo de teoria, também se empenhe no campo de ação prática, em substituir a história por um sistema de mentirinhas bobas, destinado a colocar o Epicuro no centro da evolução do pensamento humano, chutando para a periferia todos os que ousaram se opor a ele. Não conseguindo fazer-se aceitar como filosofia séria, o epicurismo vingou-se, produzindo uma caricatura da história da filosofia, forjada no mais puro ressentimento. Como diria Nelson Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Essas balelas reaparecem cíclica e regularmente, meus filhos, onde quer que se apresente uma nova defesa de Epicuro. Não poderiam, portanto, estar ausentes no MASP, Peçanha não inventou propriamente lorotas novas, gente. Apenas reexibiu diante de uma plateia que as desconhecia e a qual pareceram novas, As clássicas lendas que os epicuristas na obscuridade do ostracismo teceram e cultivaram durante 20 séculos, roendo-se de inveja da filosofia dominante, isso sim. Convém repassar algumas delas para mostrar, uma vez mais, que a escola que trapaceia no campo da teoria não teria por que eximir-se de fazê-lo, também no campo dos fatos. Bem, vamos lá. Em seu esforço de canonizar Epicuro, o conferencista, fazendo coro à longa tradição de marketing epicúreo, traçou um retrato moral do filósofo, como um sereno asceta em seu jardim, absorto em meditações elevadas, enquanto em torno a fúria de seus adversários lhe assacavam de asas calúnias, certo? Chegaram a chamá-lo de ímpio e até de porco, E ele, como um novo Sócrates, tudo suportou com elegância e resignação, ocupado somente das coisas do intermundo e alheio à vã agitação dos átomos humanos, certo? Bem, não foi nada disso, não.
Epicuro, malgrado sua ética declarada da indiferença pelo mundo, era incapaz de permanecer indiferente aos ataques dos adversários, gente. E menos ainda respondê-los com elegância, hein? Ele era famoso pela incontinência verbal com que difamava, sobretudo os ausentes, os exilados, os que estavam em desgraça ante o poder. Por exemplo, ele chamou Aristóteles, gente, recém-exilado, de vendedor de drogas. Não poupava mesmo aqueles com quem tinha uma dívida pessoal. Após ter sido discípulo de Nausífanes por longos anos e haver tomado dele algumas das principais ideias que viriam a constituir o epicurismo, não hesitou em chamar seu velho mestre de verme e prostituta, gente. Este era seu estilo característico de lidar com aqueles que havia copiado alguma coisa. Cobri-los de injúria para afetar independência. Bem, é de estranhar que um tipo desses venha a ser chamado de porco. Os epicuristas, é claro, desculpem esses excessos verbais como manifestação da justa dignação moral do mestre. É o que faz, por exemplo, Carlos Garcia Gual, no seu livrinho apologético. Tem uma notinha de rodapé aqui, peraí. Carlos Garcia Gual, Epicuro, Madrid, Aliança Editorial, 1981, reedição, 1985. Fim da nota de rodapé. Obrigado. E não fica mandando mensagem para mim no celular, viu? Mas por que não deveríamos explicar, por igual motivação, os ataques dos adversários, não? Por que os mesmos procedimentos deveriam ser louváveis num homem e condenáveis nos outros, gente? O hábito da difamação, aliás, transmitiu-se como um vírus às gerações seguintes de epicuristas, que o cultivaram ao longo dos séculos. No monumental estudo que consagrou Aristóteles, Ingemar Düring descreveu o seguinte sobre os ataques que forçaram o estagirita a buscar o exílio. Abre aspas para ele. Seus mais inflamados inimigos encontram-se entre os epicuristas. A campanha epicúrea de difamação deixou profundas marcas e foi ressuscitada no Renascimento por Gassendi e Patrizzi. Fecha aspas. Nota de rodapé. Ingemar Düring, Aristóteles. Exposición, interpretación de su pensamiento. Tradução Barnabé Navarro, México, Universidade Nacional Autônoma, 1990, página 42. Fim da nota de rodapé. Bem, pessoal, também está na hereditariedade epicúrea a propensão a jogar com as aparências para criar falsas impressões persuasivas, não? A lógica dos sinais é uma técnica de fazer isso. O epicurista de hoje pode utilizar o prestígio dominante que Aristóteles veio a ganhar nos séculos posteriores e o descrédito em que veio a cair ao epicurismo para criar retroativamente a aparência de que, no meio ateniense, os filósofos aristotélicos fossem a classe dominante, e os epicuristas um punhado de bravos em luta contra a opressão. Bem, foi exatamente isso que Peçanha deu a entender ao público no MASP. Mas o fato é que Aristóteles, em Atenas, era e continuou sendo sempre um estrangeiro, visto com maus olhos pelo beautiful people. Ao contrário de Platão, escreve Düring, do que é o maior e melhor dentre os estudos recentes sobre o assunto, tá? Aristóteles, abre aspas, não foi chefe de uma escola, mas somente dos muitos cientistas estrangeiros na academia. Mal havia alcançado certa posição como professor e foi obrigado a fugir para a Ásia Menor. Aristóteles teve poucos amigos e muitos inimigos. Em alguns, o móvel era o ódio político. Teopompo e Teócrito de Quios odiavam Hermias,
sobre o de Aristóteles e transferiram esse ódio a Aristóteles. Demócares e Timeu facilitaram a calúnia dos pósteros e de teor político. Outros, por sua vez, combatiam Aristóteles porque reprovavam suas doutrinas e suas filosofias. Eubúlides, membro da escola megárica, respondeu a ele com injúrias pessoais. Assim, pois, a tradição anti-aristotélica era forte, já em vida de Aristóteles. Fecha aspas. Nota de rodapé. During, Opposite, página 41. Fim da nota de rodapé. Bem, para completar o fato, é que, morto Aristóteles, pessoal, quase nada sobrou do aristotelismo. E desapareceu da memória dos gregos para só ressurgir 3 séculos depois, já às portas da era cristã. E logo em seguida sumiu de novo, quase que por completo, só reaparecendo no século XII. E lê a nota de rodapé para mim. Ver Pierre Albenque, Aristote et les lycées, em Brice Parain, org. Histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, 1969, Bibliothèque de la Pléiade. T1, páginas 685 a 687. E também as apostilas do meu curso Pensamento e Atualidade de Aristóteles, Rio de Janeiro, IAL, com L no final, 1994. Fascículos de 1 a 3. Fim da nota de rodapé. Muito bem. Bem, pessoal, mas enquanto Aristóteles, para escapar à morte, ia para o exílio, o que se passava com Epicuro? É falso que ele tenha sofrido qualquer perseguição ou ataque sério em vida. Embora sua filosofia tenha sido severamente refugada pela posteridade. Enquanto viveu, ele esteve no bem bom, sem ser jamais incomodado pelos poderosos. Na escola epicúrea floresceu em Atenas quando a cidade, ocupada pelo tirano Demétrio, se encontrava sob o domínio do terror, estando 12.000 de seus cidadãos com os direitos políticos suspensos. Nessas condições, várias escolas foram fechadas e muitos filósofos, adversários potenciais de Epicuro, tiveram de emigrar. A nova seita, que pregava o absenteísmo político e não oferecia perigo para o regime, encontrou campo livre para se expandir. Bem, como ali se aceitavam indiscriminavelmente quaisquer discípulos, sem nenhuma seleção intelectual, porra, o jardim logo ficou lotado de senhoras mal casadas e de milionários entediados. Um sucesso. Bem, curiosamente, a ascensão dos pensadores politicamente inócuos em tempos de tirania é um fenômeno que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem. Peçanha, sobretudo, não pôde tê-lo ignorado, pois foi um dos muitos professores caçados pela ditadura militar, gente. Pode-se imaginar o que a nossa geração na época pensou e disse dos novos professores que entraram no lugar dos caçados e passaram a brilhar nas cátedras com suas ideias politicamente inofensivas? Éramos todos então uns caluniadores indecentes, como Peçanha quis fazer crer que fossem os críticos de Epicúrio. Ao contrário, porra, tínhamos boas razões para pensar que a circunstância do sucesso daquela gente era pelo menos um sinal de vacuidade das suas ideias, não? Epicuro, como eles, não sofreu perseguição, gente. Beneficiou-se com a perseguição que os outros sofreram, isso sim. Não houve perseguição contra os epicúreos, gente. O que houve enquanto Epicuro viveu foi apenas um zum de fofoca, tá certo? Provocado pelo fato de que a escola aceitava em seu corpo discente até mesmo notórias prostitutas, viu? Ora, que o povo do mundo não daria trela a fofocas ao ver os milionários trancarem-se com prostitutas entre os muros do jardim.
Chamar isto de perseguição dá a essas picuinhas uma dimensão comparável à morte de Sócrates, gente. Ou uma tira dos cristãos, porra. É abdicar de todo o senso do ridículo, cacete. Que ademais Epicuro e seus discípulos mostrassem por 20 séculos uma profunda indignação ante tais ninharias, em vez de perdoá-las como manifestações banais da indiscrição humana. Evidencia neles uma pequenez de alma, meus filhos, que os torna indigno do nome de filósofo. Isso que é verdade, gente. Não obstante, a tradição epicúrea, peçanha atrás dela, adornou o mestre com seus traços de um santo asceta, ressaltando que seu ascetismo era ainda mais meritório, por não contar como o dos cristãos, com a expectativa de recompensa, era uma outra vida. O ascetismo cristão surge a essa luz como um interesseiro comércio com Deus, enquanto o epicurismo assume a nobre aparência de um sacrifício gratuito. Mas o ascetismo epicuro não foi nem poderia ser nunca o exercício de uma virtude gratuita, independente de qualquer expectativa de benefícios, como se encontra, por exemplo, na ética militar hindu, na moral estoica, ou nos místicos muçulmanos que professam renunciar ao paraíso para contentar-se com o amor de Deus como um filho em si. Ele era, ao contrário, declaradamente um instrumento em vista de um fim, a conquista da felicidade terrena, pessoal. O epicurianíssimo Garcia Gual ressalta que, para Epicuro, qualquer ideia filosófica que não tivesse em mira o alívio da dor e a obtenção do prazer, o alívio mais imediato e o mais imediato prazer possível, era totalmente desprovida de sentido, tá? O filósofo do jardim, afirma ele, não quer arriscar por nada a felicidade pessoal, atuar ao alcance da mão. Ora, filosofia e ascetismo eram, portanto, para Epicuro, meramente instrumentais, pessoal, tanto quanto os de um monge cristão. Se este é interesseiro, não é o menos o epicurista. A diferença está em que a recompensa esperada pelo cristão é espiritual e de além-túmulo, e a do epicurista é material, a curto prazo, entendeu? Caso haja nisto alguma diferença de mérito, é a favor do cristão, cujo ascetismo desenvolve as virtudes da fé e da esperança num sentido último da existência, que o epicurismo suprime, Entre os dois comércios, o epicurista é apenas mais um mesquinho, gente. Não dá crédito a nenhum sentido último. Exige pagamento à vista. Agora, outra lenda querida aos corações epicuristas é a de que a escola caiu no descrédito e no esquecimento, da antiguidade até agora, graças a uma conspiração urdida por aristotélicos e cristãos e inspirada pelo essencial em preconceitos religiosos. No fundo, porém, de um ominioso silêncio prossegue a lenda. Ergueram-se de tempos em tempos as vozes corajosas de alguns servidores da verdade para proclamar a grandeza do mestre esquecido. A história é outra. Embora apreciado aqui e ali por literatos e pensadores bissextos, Epicuro foi tido em péssima conta por quase todos os filósofos. O motivo para a rejeição do epicurismo não foram quase nunca a ordem religiosa, mas decorreram, em geral, de razões puramente filosóficas. A corrente reprobatória começa com os estoicos e os aristotélicos. Entra na era patrística com Lactâncio e Dionísio. Prolonga-se em Agostinho, atravessa a escolástica sem atenuar-se em nada e penetra com a mesma força na Idade Moderna, encontrando sua mais plena expressão em Hegel. Este não encontrava em Epicuro a menor sombra de um conceito, e via no epicurismo tão somente palavras vãs e representações vazias.
Desculpa, gente. A hipótese de que toda essa assembleia variada e milenar estivesse conjurada contra Epicuro, movida tão somente por preconceitos e fanatismos alimentados pela Igreja Católica, não merece discussão. É preciso ter praticado muito tetrafármaco para poder enxergar estoicos e protestantes como agentes secretos do Papa, hein? Quanto aos devotos apóstolos que mantiveram aquecida a batata epicúrea sob a crosta do gelo universal, sempre os ouves, tá? É claro. O protótipo deles foi Pierre Gassendi, latinizado Petrus Gassendi, que os snobs insistem em pronunciar a francesa Gassendi, 1502 a 1655. Peçanha disse admirá-lo como um elo importante na tradição materialista. Ver adiante do parágrafo 19. Mais pra frente eu vou falar disso de novo. Mas a homenagem que Gassendi presta a Epicuro é meramente verbal, já que, de outro lado, ele defende teses absolutamente incompatíveis com o epicurismo, como, por exemplo, o atomismo a Demócrito e a noção de Deus como causa eficiente do movimento cósmico. A afinidade de Epicuro e Gassendi é apenas negativa. Ela reside no ódio comum a Aristóteles. Gassendi tomou-se por epicurista justamente porque não compreendeu Epicuro. O que, aliás, é uma boa razão pela qual alguém pode aderir ao epicurismo. Filosofia polissensa, que não oferece outro fundamento à unidade de uma tradição, senão uma somatória de ogerizas, onde cabem todos os contras. O ódio a toda a tradição filosófica ocidental inspiraria no século XX o Epicuro de Paul Nizam, enxertado de diatribes nietzschianas. Na dança randômica dos átomos, todas as combinações são possíveis. Não é inteiramente exato o que foi dito acima, que Peçanha não inventou nenhuma lorota nova. O mais audacioso dos enxertos foi, ao menos em parte, a obra original dele, com alguma ajuda de Nizam e Garcia Gual. Revigorar o corpo moribundo do epicurismo com uma injeção de física moderna. O Epicuro, gente, teria sido precursor do indeterminismo de Planck e de Heisenberg. É novamente a unidade de uma negação. O ponto comum é a ausência de leis que governem a matéria. O universo indeterminista, os átomos se movem sim em um roteiro predeterminado e como que seguindo cada qual livremente seu crinamen. E se for o caso, chocando-se com os outros aí. Chega a coagular num canto qualquer do espaço um conjunto de coisas e seres mais ou menos estáveis, acessíveis à percepção humana, é regido por leis que chamamos newtonianas. Não faz por obrigação, mas pelo efeito de uma coincidência estatística, olha que bonitinho, que não compromete em nada a sua liberdade fora dessa zona restrita. Só pode ser uma zona mesmo, Assim também uns músicos que o acaso reunisse num ponto qualquer dos cosmos, digamos, num bar, e resolvesse ali tocar juntinhos, fariam durante esse breve momento gesto coordenado, segundo a partitura, e em seguida iriam embora para suas respectivas casas, ou para onde bem entendesse, pelo trajeto que cada um aprovesse, a pé, de carro ou de trem, conforme o caso. Cada um assobiando pelo caminho uma melodia diferente. Ou não assobiando nada, cacete. Alegre ou triste, segundo o estado do seu fígado, fumando ou não fumando, sem se perguntar sequer o que os outros estariam fazendo enquanto isso. Bem, descrito assim, o universo da física moderna pode parecer uma confirmação de Epicuro. Mas quem disse que o determinismo de Planck e Heisenberg tem um sentido negativo? Quem disse que a indeterminação dos movimentos dos átomos prova, para Planck e Heisenberg, a inexistência de um poder central regulador do cosmos?
Pelo menos não foi assim que entendeu em sua teoria o próprio Heisenberg. A inexistência de leis físicas que governam o cosmos não era para ele um argumento contra a existência de Deus, mas sim contra o determinismo mecanicista que negava Deus, com base nessas mesmas leis. O Deus de Heisenberg não age sobre o cosmos como um relojoeiro sobre o relógio, como o Deus de Newton, mas sim como um músico que, indiferente ao mecanismo físico que produz os sons, os organiza segundo a forma de uma intenção estética, servindo-se para isto de qualquer meios ou mecanismos que se apresentem, sejam eles um caniço, um tubo de metal ou uma tripa de carneiro, que a isto se reduzem respectivamente a flauta, o trompete e a corda do violino. E que se utilizaria de outros meios se houvesse e fosse o caso. Já que a beleza não se funda nas leis da causalidade física, e sim na intencionalidade estética, a qual é capaz, inclusive, de absorver na forma superior de uma harmonia quaisquer sons, mesmo os desagradáveis em si, que a matéria vibrada possa produzir. A ordem da forma total sobrepõe-se aqui à ordem ou desordem das matérias e elementos, pessoal, absorvendo-a e superando-a ao lhe dar um sentido. A ausência de uma causalidade rígida, de um mecanicismo, era para Heisenberg a prova de que o cosmos é a expressão de uma inteligência criadora e não uma máquina inerte. Nota de rodapé. Ver Werner Heisenberg, Opus City, capítulo 1. É verdade que o indeterminismo de Heisenberg pode ser usado contra o realismo filosófico, uma doutrina que, absorvida pela Igreja através de sua visão tomista, acabou por se incorporar ao dogma. Mas isto não o coloca de modo algum contra o espiritualismo em geral. Ademais, os argumentos de Heisenberg não são tão sérios quanto o imagina o leigo deslumbrado. A fórmula do princípio de incerteza é ΔX vezes ΔMV maior ou igual a H sobre 2. Quer dizer que a margem de erro, ao medir a posição x de um elétron multiplicada pela margem de erro em medir seu momento, massa m vezes velocidade v, nunca é menor do que h dividido por 2, isto é, que a constante reduzida de Planck dividida por 2. É na verdade uma afirmação ambígua, pois não deixa claro se a margem de erro afeta somente a velocidade v ou também a massa m. No primeiro caso, o princípio de incerteza expressaria apenas um obstáculo de tipo operacional. No segundo, uma inexatidão inerente à natureza mesma da realidade física. Muitos adeptos do indeterminismo simplesmente deram por pressuposta esta última alternativa, antes mesmo de terem chegado a perceber a ambiguidade, que só lhes foi mostrada décadas depois pelos adversários da teoria. Ou seja, um defeito da ciência física pode ter sido projetado sem mais nem menos sobre a estrutura do real. Esta e outras mancadas terrificantes são mostradas impiedosamente por Stanley L. Jacqui em Determinism and Reality, The Great Ideas Today, 1990, Chicago, Enciclopédia Britânica. Fim da nota de rodapé. Uma teoria física, gente, por si não prova nada, porra. Não prova nada filosoficamente. Ao contrário, requer sempre algum fundamento filosófico. Heisenberg buscou em seu Malebranche, Heisenberg buscou o seu em Malebranche e Leibniz, isto é, no racionalismo clássico, naquilo que podia haver de mais antagônico ao nonsense epicurista. Dê mais essa notinha de rodapé para mim, aqui que ela é grandinha. É, no entanto, um lugar comum entre intelectuais de escassos conhecimentos filosóficos
alegar as teorias de Heisenberg como argumentos a favor do ateísmo, com base em leituras superficiais. O exemplo mais recente é de Paulo Francis, que no seu livro de memórias, 30 anos esta noite, São Paulo, Companhia das Letras, 1994, página 52, na verdade, um segundo volume, a continuação de O Afeto que se Encerra, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, confessa ter chegado ainda adolescente à conclusão da inexistência de Deus, durante uma meditação no bonde, e, sem nunca mais voltar ao assunto, ter encontrado mais tarde, acidentalmente, uma confirmação nos argumentos de Heisenberg. Francis, um autor que, sob outros aspectos, é digno da maior admiração, não é o primeiro intelectual brasileiro que vejo admitir sem constrangimento e até com certa vaidade a origem fortuita e o caráter leviano de suas opiniões sobre o assunto grave. E que, ao fazê-lo, comete uma segunda levianidade, dando mau exemplo aos leitores, sobretudo jovens. Mas, de fato, o exemplo é inócuo. A moda já pegou. Porém, o mais esquisito em casos dessa ordem é a afoiteza com que muitos intelectuais concluem do indeterminismo físico a inexistência de Deus, varrendo para baixo do tapete o fato de que durante 2 séculos o argumento maior em defesa dessa conclusão foi justamente o determinismo. Para Pierre Bailly, Lametrie, Helvétius, D'Holbach e tutti quanti, não havia a menor dúvida. Se o universo funcionava como uma máquina segundo leis imutáveis de causa e efeito, então Deus se tornava uma hipótese dispensável. O mais feroz dos deterministas, Laplace, foi, aliás, quem introduziu no lexo das autodefinições pedantes o termo agnóstico. Mas dispensável mesmo é a hipótese determinista, bem como sua contrária, já que ambas podem ser usadas igualmente como provas do que se deseja provar, per facet, per nefas. A história do ateísmo militante é uma sucessão prodigiosa de intrugices. É que o ateísmo em geral é uma opção de juventude, prévia a qualquer consideração racional do assunto. E uma vez tomada, não lhe resta senão racionalizar-se a posteriori, mediante artifícios que serão mais ou menos engenhosos, conforme a aptidão e a demanda pessoal de argumentos. Não se reconhece um único caso célebre de pensador que se tenha chegado ao ateísmo na idade madura, por força de profundas reflexões por motivos intelectuais relevantes. Ademais, toda a fé religiosa coexiste, quase que por definição, com as dúvidas e as crises, ao passo que o ateísmo militante tem sempre a típica rigidez cega das crenças de adolescente. O ateísmo militante é por si um grave sinal de maturidade e imaturidade intelectual. Fim da nota de rodapé. Tá difícil. De rodapé. Parágrafo 15º. A fuga para o jardim. Il faut que nous sachions bien que la menace pesante sur nous tous n'est pas seulement de mourir, c'est de mourir comme des imbéciles. George Bernanos. Uma pausa aí que eu vou traduzir isso. Tradução. Precisamos estar cientes de que a ameaça que paira sobre todos nós não é apenas para morrer, é para morrer como tolos. Continuando. Não deixa de ser irônico que o epicurismo tenha encontrado no vocabulário popular
o sinônimo de gozo sibarítico. Ele não é nada disso. É um diletantismo trágico que se compraz na derrota do homem, premido entre a força cega do desejo e a força cega da fatalidade exterior que o frustra eternamente. O que essa concepção nos descreve é um mundo caótico, absurdo, onde átomos e homens buscam em vão escapar da dor, perseguindo a miragem de um prazer impossível, que só redobra os seus sofrimentos. O único refúgio é a meditação resignada, entre os muros do jardim. Mas o que lá dentro aguarda o meditante, é uma conclusão inescapável, a certeza da morte sem qualquer esperança de outra vida. Só resta então embelezar a imagem da morte, fazer apologia do esquecimento. A mensagem final do epicurismo, pessoal, é rigorosamente o nada. O caminho do asceta epicúreo é aquele que o materialista Heinrich Heine viria a descrever num breve poema. Abre aspas aí pro poeminha. Tu perguntas e investigas, busca e te esforças, no fim te enchem a boca com um punhado de terra. E isto lá é a resposta? Fecha aspas. Cito de memória. Pode haver alguma inexatidão. Que a perspectiva deste desfecho acachapante pudesse atrair para o epicurismo uma multidão de devotos é coisa que surpreende. Mas o jardim de Epicuro, pessoal, tinha muitas plantas, umas alucinógenas, outras anestésicas, outras mortíferas, né? A resposta final. O tetrafármaco misturava todas elas na gradação seriada de uma pedagogia do abismo. Epicuro não foi só um teórico da necrofilia, mas um mestre no discurso encantatório, um autêntico hipnotizador. Jim Jones avante la lettre, capaz de adornar com todas as flores da retórica o caminho que leva a 7 palmos abaixo da terra, meu filho. Seu próprio nome, de uma raiz que significa socorrer, auxiliar ou medicar, não deve ter sido alheio ao seu sucesso, né? Vale até por um slogan. Mas a raiz do seu êxito está em outra parte, pessoal. A semente da persuasão não germina se não é plantada no solo fértil dos anseios coletivos, né? A época de Epicuro ansiava por alívio, esquecimento, sono, arrasadas por instituições democráticas, fechadas as principais escolas filosóficas, extintos os sonhos da reforma moral e política que havia alimentado as discussões públicas. Um silêncio temoroso baixara sobre as praças, separando e isolando os indivíduos. Tipo um Covid da época. Só que sem doença. Cada qual fechou-se num cubículo das suas angústias particulares, sem qualquer saída para a ação coletiva, que na ausência de uma consciência filosófica pessoal, serve para integrar os átomos humanos num sentido maior da existência e os redimir na sua insignificância. Bem, nesse quadro, o afluxo de discípulos ao Jardim de Epicuro foi um desses casos de evasão generalizada, típicos das épocas de refluxos dos grandes ideais sociais. A fuga dos abre aspas aqui para Jacob Burckhardt, A fuga dos intelectuais para a solidão do ermo é a marca das épocas em que o mundo cai. Orbis ruit. Fecha aspas. Bem, não preciso ir longe para buscar um exemplo. A minha geração, que é a do Peçanha, levou fundo à experiência da solidão e do exílio nos anos que seguiram a 1968, pessoal. Esmagado os ideais da esquerda nacionalista, que davam sentido de participação histórica aos intelectuais brasileiros, a debandada geral que se seguiu ao ato institucional número 5, AI-5, levou muitos à evasão pelas drogas, pela embriaguez erótica, pela pseudomística oriental importada da Califórnia. Marx e Guevara foram trocados por Alan Watts e Timothy Leary.
A música popular assinalou a mudança dos sentimentos no ambiente universitário. O protesto aberto e combativo desapareceu das letras das canções, dando lugar à lamentação melancólica, um chororô. Fizeram ali sucesso Felicidade, de Caetano Veloso, um convite à fuga pelo voo do pensamento. E uma outra, o nome me escapa, em que a voz dolorida de Elis Regina suspirava por uma casa no campo. Refúgio do militante que o desengano transformara em diletante. Serviriam como jingles do Jardim de Epicuro. Por essa época, José Américo Mota Peçanha, professor esquerdista expulso da cátedra, foi trabalhar na editora Abril, onde editou Os Pensadores. Foi provavelmente nessa ocasião que ele descobriu um alívio na farmacopeia epicúrea. Nota de rodapé. Sobre o evasionismo dos intelectuais logo após o AI-5 e sobre o ingresso das teorias nihilistas no cenário brasileiro, ver meu livro O Imbecil Coletivo, capítulo 8. Fim da nota de rodapé. Mas a comparação das épocas ainda está imprecisa. Numa terra em que se estreita sob o jugo dos tiranos, a intelectualidade foge para o silêncio do campo para buscar a vida interior, o caminho do céu. O filósofo Boécio, um perseguido político, meditava na prisão sobre os benefícios interiores do isolamento forçado. Abre aspas, para ele. É a terra vencida que nos dá as estrelas. Fecha aspas. Mas no tempo de Epicuro, pessoal, o caminho do céu também estava fechado. A religião oficial, desmoralizada pela crítica filosófica, perdera todo atrativo, porra. A mística intelectualizada ficara fora do alcance com o exílio dos filósofos. Expulso da terra sem nenhuma porta para o céu, o desesperado ateniense daquele tempo só restava um caminho. O caminho para baixo, meu filho, para 7 baixos do solo, porra. Pro esquecimento eterno, cacete. O epicurismo aplanava esse caminho, mas que da mera depressão política. Seu sucesso derivou de um estado de completo cerceamento espiritual e compreensivo desespero, porra, que lhe predispunha os homens a aceitar as mais aviltantes promessas de alívio. É uma filosofia de homens reduzido a condições de ratos, entendeu? Para os quais o esgoto é uma esperança. O epicurismo é, em suma, um nihilismo, uma forma requintada e falsamente prazerosa de nihilismo. É, a rigor, o primeiro sistema completo de pensamento nihilista que surge na história do Ocidente. Mas o nihilismo, propondo nada, não propõe nada. É refratário a qualquer projeto de ação, porra. Principalmente de ação moral e política. Karl Marx apreciou no epicurismo sua crítica da religião oficial grega e sua mistura dialética de teoria e prática. Bem viu a periculosidade política da sua moral evasionista. Não se pode transformar o mundo fugindo dele, porra. Porém, aí o mistério que este livro está investigando chega à mais densa obscuridade, pois havíamos começado, nós, eu e o leitor, por constatar o objetivo político a que visava conscientemente o ciclo de conferência sobre a ética. A última notinha de rodapé, lê para mim aí, menino. Por princípio, não uso mais o plural majestático. Logo, onde houver nós, há de tratar-se nós ambos. Leitor, 2 Joões ninguéms. E não de nenhum pretenso sujeito coletivo, impessoal, genial por transcendente a imbecilidade dos elementos singulares que o compõem. Fim da nota de rodapé. Vimos logo em seguida, gente, que Peçanha não podia estar desinformado desse objetivo. Primeiro, por ser um dos mais eminentes membros do grupo que planejou o ciclo. E segundo, ora, porque desde vários anos antes,
Ele já vinha como editor da série Os Pensadores, preparando o terreno para a transformação da filosofia em arma política, a serviço de determinados fins. Como se explica então que, justamente na hora decisiva em que a filosofia emergia de uma longa germinação subterrânea para assumir à luz do dia seu papel de condutora da política nacional, ele tenha subido no pódio do MASP para convocar o povo a evadir-se para o jardim de Epicuro, Como esperava despertar a plateia para a luta política, se ao mesmo tempo a convidava ao sono do esquecimento? Bem, se desejávamos compreender as intenções de Peçanha, neste momento parecemos estar mais longe do que nunca de alcançar uma resposta clara. Pessoal, vamos aos poucos juntando os fios desta investigação e parecemos não ter obtido nada mais que um nó indeslindável. Mas que o leitor não desanime. Em dialética é assim mesmo, viu, pessoal? Quando a treva da contradição se adensa até o intolerável, é que estamos chegando mais perto do desenlace que tudo esclarecerá. Tenham um bom dia. A gente continua no próximo capítulo. Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe.